noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Parte dos estudiosos sustenta que Carlos Gardel nasceu na cidade francesa de Toulouse, no dia 11 de dezembro de 1890. Foi registrado com o nome de Charles Romuald Gardès, filho de Berthe Gardès e de pai desconhecido. O testamento de Gardel cita Paul Lazare como seu pai, embora exista quem sustente que seu pai seria Romuald Gardès. Sua mãe nasceu em Toulouse em 1865, filha de Vidal Gardès, que trabalhava com Gipsita, e Helena Comeres, proprietária de uma chapelaria. Entretanto, a data e o lugar de seu nascimento ainda é uma questão controversa, pois alguns sustentam que Gardel teria nascido no interior do Uruguai no departamento de Taquarembó, baseando-se em alguns documentos e matérias jornalísticas de época. Seria filho do líder político local Carlos Escaiola e de Maria Elia Oliva, que tinha 13 anos. Gardel era esquivo sobre o tema e, quando indagado, dizia: nasci em Buenos Aires aos 2 anos e meio de idade. Chegou em Buenos Aires, com sua mãe, procedente de Bordeaux, França, no dia 11 de março de 1893. Sua mãe trabalhava em uma pequena empresa de amigos franceses, que lavava e passava roupas. Viveu a infância e a adolescência no bairro Abasto, motivo pelo qual seria conhecido como El Morocho del Abasto, abre parênteses o Moreno do Abasto. Sua família tinha poucos recursos econômicos. Desde a infância, gostava de cantar e tinha boa voz, o que permitiu ganhar algum dinheiro cantando em esquinas, em festas e em comícios. A empresa onde sua mãe trabalhava prestava serviços para companhias de teatro, o que permitiu que Gardel fizesse contato com os irmãos Podestá e começasse a trabalhar como claque e outras atividades auxiliares em apresentações teatrais. Essa circunstância lhe permitiu um contato com tais apresentações. Em 1905, fez uma breve viagem ao Uruguai. Entre 1911 e 1912, passou a atuar profissionalmente atuando em diversos bares de Buenos Aires, formando um dueto com Francisco Martino, que também percorreu algumas localidades do oeste da província de Buenos Aires e na província de La Pampa. A partir de 1912, fez suas primeiras gravações para discos pela Columbia, que começaram a circular em 1913. O repertório incluía canções nativas,
Até 1913, atuou em um quarteto também integrado por Martino, Saul Salinas e José Razzano. Quando Salinas deixou o conjunto, os remanescentes começaram a atuar como o trio denominado Terceto Nacional. Depois Martino se afastou, o que consolidou o dueto Gardel-Razzano. Em 1914, a dupla fez apresentações em Rosário, Santa Fé e Córdoba, Argentina. Em 1915, a dupla fez apresentações nas províncias de Santiago del Estero, Tucumã, Salta, Jujuy. Em junho de 1915, se apresentaram no Teatro Royal de Montevidéu, Uruguai. No segundo semestre, a dupla fez uma viagem ao Brasil para apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro, na qual Gardel teve contato com o tenor italiano Enrico Caruso. Em 11 de dezembro de 1915, dia em que completava 25 anos, foi atingido por um tiro em seu pulmão esquerdo, mas rapidamente se recuperou e retomou a carreira em conjunto com Razzano. No verão de 1916, se apresentaram em Mar del Plata e Montevidéu. Em 1917, Gardel cantou pela primeira vez um tango em público, no Teatro Empire. A música de estreia desse novo estilo foi Mi Noche Triste, composta por Samuel Castriota e Pascoal Contursi. Depois disso, outros tangos foram incorporados ao repertório da dupla, como Flor de Fango, Ivete e De Vuelta ao Bolim e muitas outras. Nessa época, a dupla começou a gravar discos pela Odeon. O repertório incluía valsas, canções folclóricas, zambas, chacareras, cuecas, bambucos, etc. e tangos. Em 1917, também fizeram apresentação em San Juan, Mendoza, Santiago, Valparaíso e Vinha del Mar. Naquele ano, também faria a primeira atuação no cinema, no filme Flor de Durazno, dirigido por Francisco de Filipes Novoa, gravado na província de Córdoba. Entre 1918 e 1922, a dupla continuou a se apresentar na Argentina e no Uruguai. Em 1921, o tocador de violão e compositor Guilhermo Desidério Barbieri se juntou à dupla, que acompanharia Gardel em várias apresentações até morrer no trágico acidente em Medellín. Em 1923, interpretou o tango Mano a Mano, com letra de Celedônio Flores, que fez grande sucesso. Seus discos eram vendidos na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Brasil, no Peru, na Colômbia, na América Central, em Cuba, nos Estados Unidos, na Espanha e na Alemanha. Também em 1923, fez uma viagem para apresentações na Espanha, comparadas para apresentações em Montevidéu e Santos, Brasil. Em Madrid, a dupla se apresentou no Teatro Apolo, em dezembro de 1923. Naquela viagem, também se apresentaram em outras cidades da Espanha como em Barcelona, Santander, Bilbao. Em fevereiro de 1924, a dupla fez uma viagem à França, na qual visitaram Toulouse, onde se encontraram com parentes de Gardel, Côte d'Azur, Cannes e Paris. Nessa viagem, não fizeram apresentações públicas. Em março de 1924, retornou a Buenos Aires. Em 30 de setembro de 1925, José Razzano interrompe suas apresentações para tratar de suas cordas vocais. Em 5 de novembro, Gardel se apresentou no Teatro Goya, em Barcelona. Fez apresentações também em outras cidades da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, do México e do Brasil. Em 1930, Toulouse chegou a Buenos Aires, alegando ser o pai de Gardel. Em 1931, atuou no filme Lúcias de Buenos Aires, filmado em Paris. Em 1932, atuou no filme Melodia de Arrabal. Em 1933, apresentou-se em várias cidades do Uruguai. Em 1934, começou a fazer gravações em estúdios da RCA Victor. Em Nova York, atuou no filme O Tango na Broadway e Cuesta Abaixo. Em setembro, viajou em férias para a Côte d'Azur e depois para Toulouse, onde passou 10 dias com sua mãe. Em 1935, atuou nos filmes O Dia que Me Queiras e Tango Bar. No final de março iniciou uma viagem para apresentações em Porto Rico, Venezuela e Colômbia, onde faleceu em 24 de junho em um acidente de avião em Medellín. Foi sepultado no cemitério da Chacarita. 5. Cantor e ator celebrado em toda a América Latina pela divulgação do tango. Inicia-se como cantor ainda jovem com o nome artístico de El Morocho, apresentando-se em cafés dos subúrbios da capital argentina. Sua primeira interpretação formal se dá no Teatro Nacional da Avenida Corrientes, no qual também se apresenta Dom José Razzano, com quem forma uma parceria por vários anos. Pela sensualidade de
Sua voz, que se presta muito bem à interpretação da milonga, gênero precursor do tango, torna-se conhecido a partir de Mi Noche Triste, 1917. Dentre os compositores mais interpretados por Gardel, pode-se citar Alfredo Lepera. Dentre suas interpretações mais famosas, podem-se citar Mi Buenos Aires Querido, Por Una Cabeça, Volver e É o Dia que Me Quieras. 6. Foi uma das primordiais influências de Amália Rodrigues. Carreira musical. Mi Buenos Aires Querido, escrito por Lepera, interpretado por Carlos Gardel. Teve como importante parceiro musical o paulistano Alfredo Lepera. Gravou mais de 900 canções, entre tangos, foxtrots, fados, pasodobles e músicas folclóricas, vendendo milhares de discos da América Latina e Europa. O turf foi uma das grandes paixões de Gardel. O profundo carinho que sentia pelos cavalos de corrida, por seu amigo Irineu Leguizamo, pelos irmãos Torcherolo, por Francisco Machio, pelo pessoal dos estudos, pelos hipódromos e pelos guichês de apostas, está refletido nos seus tangos. Apenas um tango tem sua assinatura, com versos de Alfredo Lepera, Por Una Cabeça. Outros tangos pertencentes a outros autores foram cantados por Gardel sobre este tema. É importante destacar a interpretação de Gardel na milonga de Francisco Martino La Catedrática, conhecida como Soy Una Fera, ainda que com letra reformada, e no tango Uno y Uno de Luiz Turverso e Júlio F. Toledo. Também podem ser mencionados em sua discografia de temas turfísticos o tango de Carlos Dedico, Germán Ciclis e Salvador Merico, chamado Paquetim, Paqueton, e o tango Bajo Belgrano de Francisco Garcia Jiménez e Anselmo Aeta. No turf, acima de tudo, em seus diversos papéis de proprietário e de apostador, Gardel era feliz daquele meio. Visitava diariamente o estúdio e era de seu amigo, treinador Francisco Machio, para falar com seu cavalinho, de nome Lunático, com os peões, com o jockey Leguizamo. Bom amigo de todos, foi um aficionado em grau superlativo das carreiras de cavalos. Morte. Ver artigo principal. Desastre aéreo de Medellín. Gardel morreu num desastre de avião durante uma turnê em Medellín, na Colômbia. Nesse acidente morreu também seu parceiro Alfredo Lepera. Seus restos mortais encontram-se no cemitério de La Chacarita, na capital argentina. 7. Em 2003, por proposta do governo uruguaio, A voz de Gardel foi gravada pela Unesco no programa Memória do Mundo. 9.